Olá, pessoal. Vamos iniciar então essa segunda semana com a atividade, um gênero textual que é o conto, né? Uma estrutura diferente, um conto do Carlos Drummond de Andrade. Você vai ver que ele tem personagem, tem espaço, enredo, né? Você vai ler o desenrolar da história, que tem um começo, um meio e um fim, né? Ele tem um espaço, um enredo, e você vai responder as questões. Número 1. Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo, na história. Que termos que referem-se à passagem do tempo? Né? Que a passagem do tempo numa narrativa ela é muito importante. Conta a história do começo até o final. 2. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? Você, ao ler o texto, você consegue identificar. 3. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? Vamos dizer assim, caracterizar um texto narrativo. Um texto narrativo ele precisa ter um pouco de descrição. Quando eu falo assim, ele é um texto predominantemente descritivo, que faz, aborda, faz muitas descrições. Mas não tem como você narrar sem descrever um pouco. Então, quando você narra um pouquinho do personagem, você conhece. As características físicas são aquelas que a gente vê. As psicológicas são aquelas internas. Então, como que a gente pode caracterizar esse dono do jardim? De repente, se não tiver física, pode ser psicologicamente, como que ele agia diante das coisas, né? Tá bom? Retire do texto na 4 uma fala do narrador e uma fala do personagem. Tenho aí as aspas, que é um recurso utilizado no texto, por exemplo, numa reportagem, você não coloca travessão, você coloca quem? As aspas. Né? Mas nesse texto aí, há também as aspas que funcionam como tal, e você vai retirar aí a fala do narrador e a fala do personagem. Questão 2, leia os textos e responda. Tem um texto narrativo, ele já começa com diálogo, né? Geralmente os textos narrativos eles começam com o narrador contando, apresentando a história, mas há exceções, né? E esse é um deles. Com diálogos, você vai observar que a cada mudança de fala tem a colocação do travessão, né? Que é o indício de quando tem diálogo no texto narrativo. E vamos responder as questões, né? O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Vamos lá, voltar nos pronomes, para a gente descobrir se o narrador é personagem ou se não é personagem. Quando você observa os pronomes de primeira pessoa, seja no singular eu, ou seja no plural nós, então o narrador é personagem da história. Eu vou falar assim, ontem fomos a uma festa. Mesmo que o nós não apareceu, que ele estava oculto, pelo verbo a gente identifica, né, que eu também estava presente. Agora, se eu falar assim, ontem eles foram a uma festa, eles quem? Então, quer dizer que eu não estou no meio, então já é terceira pessoa. Então, quais são os pronomes de primeira pessoa? Eu no singular, nós no plural. Quais são os pronomes de terceira pessoa? Ele ou ela, na terceira pessoa do singular, ou eles ou elas na terceira pessoa do plural. Deu para entender bem? De repente, dona, mas não apareceu o pronome, mas através do verbo aí, porque quando você faz a concordância, você tem que alterar, né? Eu fui, nós fomos. Então, se eu falar assim, fomos à festa, só pode ser quem? Nós, tá bom? Então, é fácil você identificar quando o narrador participa da história, pelos verbos, pelos pronomes, pelos termos aí, né, que o antecede, tá? Qual conflito que gerou o enredo? Vamos pegar a estrutura de uma narrativa. A estrutura de uma narrativa, você vai escrever, tem apresentação. Nessa apresentação, você apresenta os personagens, lugar, o tempo, o espaço, tal, né? Que vai caminhar para o conflito, que o conflito é a base, né, de todo o enredo, porque se não tiver um conflito gerador, como é que a gente vai saber? Né? Como é que vai surgir uma história se não tiver um conflito, um problema ali? Né? Toda história surge a partir de um problema. Né? Então eu tenho a apresentação,
depois eu tenho o conflito, que tem o clímax, que é o ápice da história, aquela parte que a gente fica curiosa para saber o que vai acontecer, né? Será que o mocinho vai se dar bem? Será que o bandido vai se dar mal? Como vai terminar, que é o desfecho, que é a conclusão. Então vamos analisar. Nós temos na estrutura da narrativa a apresentação, conflito, clímax e desfecho. Tá bom? Terceira, as indagações da criança foram respondidas? Em que momento? As indagações, as perguntas que ela fazia. 4. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então cada um conta o que tem à mão? O que será que quer dizer esse termo aí, essa frase? Tá? Segundo o texto, né? 5. Após o desenvolvimento do clímax, que é aquela parte de tensão, como eu comentei, que sentimentos se percebe entre a criança e o avô? Tá bom? Você pensa, analisa, responda com bastante empenho e dedicação, né? E nós vamos agora para a terceira questão, que é aí uma tirinha, né? A tirinha também, apesar dela ter aí a imagem, a linguagem verbal e não verbal, a história em quadrinhos, né, que é maior, a sua extensão é maior que a tirinha, elas são gêneros narrativos, contam história. Então a tirinha ali tem 3 partes, mas se não tivesse a linguagem verbal, que são as palavras, mesmo assim você identificaria através da imagem as ações. Então que elemento mostra o tempo no texto? Tá? Então é importante analisar também a imagem. 2. Qual a função das reticências no último quadrinho? O que será que as reticências indicam? Né? Será que foi uma interrupção de pensamento? Será que quis destacar alguma fala? O que será que ela quis dizer? Né? A função dela ali? À toa, ela não está ali, ela tem uma função. Né? 3. Qual a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? O texto anterior que você leu. Tem uma semelhança aí. Tá bom? Analise. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.